Na aula de hoje nós vamos fazer exercícios, uma pausa no andamento da matéria, exercícios das matérias já vistas, fazer uma revisão, complementações dos assuntos já vistos. Então, esse exercício, para começar, é um exercício bem básico que vai servir para a gente recuperar, recordar o que é essencialmente o teorema de Fubini. Como é que você calcula uma integral dupla? O cálculo mais básico de uma integral dupla sem nenhum outro grande mistério. Uma integral dupla da função 4y3, seu de menos, qual é a função, dx dy. Observem que enquanto eu não escrever os extremos, essa ordem é só para indicar que é uma integral dupla. Podia estar escrito aqui dA, elemento de área. Não quer dizer que a ordem de integração será essa mesma. Só quando eu escrever os extremos, daí a ordem aqui tem que estar conectada com os extremos. E a integral dessa função sobre uma região do plano que é dada por algumas curvas, por algumas relações. Então, o que nós temos que fazer para poder resolver um exercício desse? Antes de mais nada, ter uma pequena visão de qual é o domínio. Um mínimo de visualização, de compreensão da geometria do domínio, o suficiente para poder escrever extremos de integração. Y igual a x menos 6 é uma reta, y2 igual a x é uma parábola. Y igual a x menos 6 é uma reta de coeficiente angular igual a 1 e que tem raiz no 6. Então, essa é uma reta que corta o eixo x no x igual a 6, que é a raiz, e que tem coeficiente angular igual a 1. Já y2 igual a x é uma parábola, x é uma parábola em função de y, não há nenhuma condição no enunciado sobre sinais. É claro que que o x tem que ser positivo para esta relação, porque o x é igual ao quadrado do y. Então, automaticamente, o x resulta positivo. Mas o y não tem obrigação de ser positivo. O y pode ser qualquer coisa. E essa parábola é uma parábola que passa pelo ponto 0, 0, passa pelo ponto 1, 1, quando ambos são 1, passa pelo ponto 1, menos 1, quando o y é menos 1 e o x igual a 1, nós passamos pela parábola. Então, essa parábola, ela faz algo deste tipo. Eu preciso entender minimamente esse desenho. Já entendi que eu tenho uma parábola em que o y2 é igual a x. Já entendi que eu tenho uma reta, já vislumbrei a intersecção. O que falta eu saber para poder dizer que eu compreendi bem essa região de integração? As intersecções. Na hora que eu tiver os valores numéricos das intersecções, eu sou capaz de passar para o passo seguinte, que é escrever os extremos de integração. Lembre-se, eu tenho que fazer esse desenho, compreender esse desenho o suficiente para fazer extremos de integração. Então é importante eu entender quem são essas intersecções. Como que eu acho essas intersecções? Fazendo o sistema a partir daquelas equações. Resolvendo o sistema y igual a x menos 6, y2 igual a x. Jogando uma equação na outra. Bom, tanto faz quem você substitui em quem. Já que x é y2, posso escrever y igual y2 menos 6, simplesmente trocando esse x por y2. Resolvo essa equação do segundo grau, y2 menos x menos 6 igual a 0, e encontro as raízes, que são menos 2 e mais 3. Produto é menos 6, que está aqui, a soma é mais 1, que é o oposto do que está aqui. Soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau quando o coeficiente dominante é 1. Isso não estava muito claro no meu desenho, mas o desenho também não errei demais, né? As raízes são menos 2, y igual a menos 2, e a outra y igual a 3. Acabei de achar os y's das intersecções. Claro que eu posso achar o correspondente x. Se o y aqui é 3, você pode colocar aqui 3, passa esse
Se o y é 3, passa o menos 6 para cá e descobre que o x é 9. Então, esse x você também descobre que é 9. E se você coloca aqui menos 2, quando você passa esse menos 6 para cá, fica mais 6 com menos 2, descobre que esse outro x é 4. São as coordenadas dos pontos de intersecção dessas duas curvas. O importante é que eu entendi o que eu preciso entender para saber que eu estou fazendo uma integral dupla sobre esta região. Este é o domínio de integração. E agora eu vou escrever a integral à lá teorema de Fubini, que é a integral dupla com os extremos, uma integral iterada. Normal? Agora eu tenho que escolher a ordem em que eu vou fazer a integral. Agora eu tenho que decidir se eu vou fazer dx dy ou dy dx. Muitas vezes não faz diferença, fazendo uma ordem ou na outra. Às vezes faz muita diferença e às vezes faz uma pequena diferença. Nesse caso faz uma diferença razoável. Tem uma ordem bem melhor que a outra. Não que não dê para fazer nas duas ordens, dá para fazer nas duas. Mas por que tem uma ordem melhor do que as outras? Não é bom se eu fizer x em extremos fixos. Se eu olhar primeiro o x entre extremos fixos, menor valor, maior valor, que é de 0 a 9, e daí olhar o y. Por que isso não é bom? Porque eu faço assim, suponha que eu quisesse fazer nessa ordem, não vou fazer, essa não é a ordem melhor. Mas se eu fizesse isso, 0,9 dx, agora eu teria que fazer y. E qual que é o meu raciocínio em seguida? Dado um x genérico, eu quero olhar a variação do y. Acontece que, dado um x genérico, qual que é a variação do y? A variação do y é na vertical. É o lugar natural da variação do y. O y varia de acordo com o eixo y. Quando eu olho a variação do y, dado um x genérico, tem duas situações diferentes. Tem uma situação em que o y vai variar de parábola a parábola, e na outra situação o y vai variar de reta a parábola. Então, quando eu faço essa pergunta, dado um x genérico de 0 a 9, qual é a variação do y em função de x? A resposta é, depende. Se o x estiver entre 0 e 4, é de menos parábola a mais parábola. Se o x estiver de 4 a 9, é de reta a parábola. O que significa isso na prática? Já que a resposta para o y começa com um depende, e eu separo em dois pedaços, dois casos, significa que a integral dupla eu vou ter que calcular em dois pedaços. Eu vou ter que dividir a minha região de integração em dois pedaços, fazer uma integral dupla de um lado, uma integral dupla do outro, fazer duas integrais, e aí vou chegar na resposta. Dá para fazer, nenhum drama, mas eu consigo, se eu fizer na outra ordem, fazer de uma vez só. Isso é muito importante que fique claro. Às vezes, essa mudança pode fazer uma diferença muito grande no grau de dificuldade de um exercício. É importantíssimo entender como que funciona essa ordem. Então, é importante que vocês tenham me acompanhado e tenham compreendido isso que eu vou escrever agora, que a melhor ordem para fazer essa integral é integral de 0 a 6 dy. Não. Y não é de 0 a 6. Qual que é a variação do y? De menos 2 a 3. Agora está certo. Y de menos 2 a 3. E dado um y genérico, vamos olhar a variação do x. Onde é que o x varia? O x varia na sua direção natural, que é horizontal. Então, dado um y genérico de 0 a 3, de menos 2 a 3, em qualquer posição que esteja esse y, x variando na horizontal, vai variar nesse segmento horizontal. E em todos os casos, o x vai de quanto a quanto? De parábola a reta. Então, dado um y genérico de menos 2 a 3, agora eu faço dx, o x vai de parábola a reta. Parábola, y2 igual a x, mas o que eu escrevo aqui? Eu escrevo y2, eu escrevo x, eu tenho que escrever alguma coisa. O que é que eu escrevo efetivamente aqui? X em função de y. X em função de y nesta equação.
x igual a y2, eu escrevo y2. E em cima é a reta. E o que é que eu escrevo? Y. X menos 2? Não. Eu isolo o x em função de y. E, portanto, o que eu escrevo é y mais 6. De onde veio mais 6? De passar por menos 6 para lá para isolar o x. Isso é fundamental que fique bem claro para vocês todos os passos. O resto que falta aqui é até um exercício, nem preciso completar, vocês são capazes de fazer perfeitamente. Integrar 4y3 dx é 4y3x, porque é uma primitiva em x, isso é constante. Calculado de y2 a y mais 6, o que der integrado dx. Isso é igual... Oi. dy. Obrigado. dx é o que eu acabei de fazer, né? Integrei em x o que só tinha y que era constante. Obrigado. E bom, isso fica integral de menos 2 a 3 de 4y3, substituir no extremo superior fica y mais 6, menos, substituir no extremo inferior, 4y3 vezes y2. Tudo isso integrado dy, que é a integral de menos 2 a 3, de 4y à quarta, mais 24y à terceira, menos 4y à quinta dy. Isso é igual a primitiva de 4y à quarta, é 4y à quinta sobre 5, menos 24y à terceira, tem um y à quarta, dividido por 4, então esse 24 dividido por 4 fica 6. 6y à quarta, quando eu derivo, abaixo o 4, 24, tá certo. E menos, mais. E menos, primitiva de 4y à quinta, que é 4y à sexta sobre 6. Tudo isso calculado de menos 2 a 3, que eu vou deixar a conta para vocês fazerem. Agora é uma conta de uma fração, né? Fazer a substituição em as frações. E a resposta que eu tenho aqui é que isso deve dar 500 terços. Deixar essa conta para vocês terminarem, 500 terços. Alguma dúvida? Esse é o básico do teorema de Fubini. Vocês têm que dominar estas regiões no plano e as duas ordens de integração. Depois eu vou fazer exercícios análogos em 3 dimensões. Está claro para todo mundo do que se trata, do que vocês precisam dominar aqui? Uma coisa importante que vem logo em seguida são as mudanças de coordenadas em integral dupla. À medida que esses domínios complicam, à medida que esses integrandos complicam, a gente precisa dominar uma técnica que chama-se mudança de coordenadas. Então, vou retomar esse assunto, fazer vários exercícios disso. Vou fazer alguns exercícios para complementar, em relação aos que a gente já fez nas aulas anteriores, o domínio de coordenadas polares. Então, vamos recordar e aprofundar um pouquinho coordenadas polares. Começar com um exemplo bem simples. Quero saber a área total é uma coisa chamada rosácea. R de θ igual ao cosseno de 3θ. Podia fazer com seno, eu vou fazer com cosseno e deixar para vocês repensarem como fica análogo com seno. Eu coloquei 3θ, os argumentos que eu vou fazer com 3, mas é importante vocês perceberem que a minha abordagem daria conta de cosseno de qualquer número vezes θ. 2θ, 3θ, 4θ.
E vamos entender por que isso chama rosácea. A priori, eu diria que o θ está entre 0 e 2π. Poderia dizer qualquer intervalo de tamanho 2π. Já vou explicar que eu prefiro, quando tiver um cosseno assim, falar de menos π a mais π. Mas não faz muita diferença, dá certo de qualquer jeito. Mas isso é uma coisa um pouco a priori, porque é o seguinte, não é para qualquer θ de 0 a 2π ou de menos π a π que esta fórmula cosseno de 3θ dá positivo. Então, quando eu digo que o θ está variando num intervalo de tamanho 2π, digamos que eu diga que o θ está variando de menos π a mais π, ou que eu tivesse dito de 0 a 2π. Cuidado, isso é uma informação do tipo, como se fosse uma espécie de conjunto universo. Não quer dizer que, efetivamente, para todos os θs eu tenho pontos nessa figura. Eu só vou ter pontos na figura para aqueles valores de θ em que o cosseno de 3θ resulte positivo, porque o R das coordenadas polares tem que ser positivo. Foi assim que nós construímos coordenadas polares. Está claro este ponto em que eu digo que o θ está de menos π a mais π, mas na verdade é um subconjunto do menos π a mais π, que eu vou descobrir qual é com detalhe. Tá? Eu vou descobrir exatamente qual é o conjunto dos θs viáveis. Por que eu escolhi de menos π a mais π? Porque essa figura, vocês já vou mostrar isso com detalhes, mas estou só adiantando. Depois que eu faço a figura, eu percebo que essa figura tem um pedaço que está aqui no primeiro e no quarto quadrantes. Se eu pegar de menos π a mais π, isso aqui é o primeiro negativo, esse aqui é o primeiro positivo, e eu trato tudo de uma vez só. Se eu tratar de 0 a 2π, esse pedaço aqui ele vai aparecer primeiro a metade de cima de 0 a π sobre 2 e a metade de baixo de 3π sobre 2 a 2π. Então é só por causa disso que isso vai me ganhar um tempinho. Não seria nenhum drama se a pessoa que vai fazer não sabe disso e começa com 0 a 2π. Então, primeira coisa, quais são os θs admissíveis? Os θs para os quais eu tenho R de θ positivo. Eu estou trabalhando com o meu argumento θ numa volta inteira, toda uma volta trigonométrica. Comecei a medir de menos π, fui até mais π, mas o importante é que eu tenho toda uma volta, toda uma circunferência trigonométrica considerada, de menos π a mais π. Bom, para que o cosseno do ângulo seja positivo, o ângulo 3θ, não o ângulo θ, e sim o 3θ, tem que cair, tem que ser sua extremidade. Lembra a trigonometria? Quando você tem uma medida de um ângulo, você anda na circunferência trigonométrica e para em algum ponto. Esse ponto, onde eu vou marcar a medida do meu ângulo, tem que estar ou no primeiro ou no quarto quadrantes, para que a extremidade cosseno seja positiva. Todos enxergam isso. Então, para que isso faça sentido, eu preciso que o 3θ, não o θ, o 3θ, seja maior ou igual que menos π sobre 2 e menor ou igual que mais π sobre 2. Ou seja, ele esteja no primeiro quadrante negativo, ou o quarto quadrante, e o primeiro positivo. Concordam? Mas, detalhe, eu não estou falando que é 3θ. Se o θ pode variar na primeira volta, o 3θ vai variar em 3 voltas. Se o meu valor máximo do θ é de 0 a 2π, ou de menos π a π, o que acontece quando eu multiplico por 3? Ele pode ir de menos 3π até mais 3π. Na verdade, ele dá 3 voltas na circunferência. O θ está restrito à primeira volta. Mas como eu multipliquei por 3, o ângulo do qual eu efetivamente calculo o cosseno, que é o 3θ, esse não está restrito à primeira volta. Esse pode variar em 3 voltas. Vocês me acompanham?
Portanto, para saber quem são os valores de θ admissíveis, eu tenho que pensar que o 3θ é maior que menos π sobre 2, 2kπ, para diferentes valores de k. Eu estou olhando em diferentes voltas os possíveis valores de θ. Agora eu vou atribuir valores para k e achar pedacinhos onde aquele cosseno é positivo. Isso é muito interessante, muito bonito geometricamente. Faz k igual a 0. Antes de fazer k igual a 0, eu posso dividir tudo por 3, e eu descubro que o θ, que é o que eu quero de fato, porque o θ é o argumento dos meus pontos nas coordenadas polares. O 3θ é um ângulo auxiliar que entrou numa conta, mas na hora que eu vou fazer a representação é o θ que é o argumento. Então eu estou interessado mesmo no θ. Dividindo tudo por 3, eu descubro que o θ é maior ou igual que π sobre 6 mais 2kπ sobre 3 menor ou igual que mais π sobre 6 mais 2kπ sobre 3. Se eu agora pensar em valores numéricos para o k, em que o k mede quantas voltas eu estou dando. K igual a 0, primeira volta, o meu θ é maior ou igual a menos π sobre 6 e menor ou igual que mais π sobre 6. Isso é claro para todos vocês? Depois eu vou fazer k igual a 1, k igual a 2 e ver o que acontece. Já sei por esta conta o seguinte. Agora o desenho que eu estou começando a fazer é o desenho da tal rosácea. Agora eu vou começar a desenhar essa curva, tá? Eu já sei que eu tenho pontos com θ variando entre menos π sobre 6 e mais π sobre 6. Menos e mais π sobre 6 é 30 graus. Então, para este ângulo, eu tenho pontos. Este ângulo é o ângulo θ das coordenadas polares. θ igual a 0, cosseno de 3θ fica cosseno de 0, que vale 1. Então, quando a minha direção de saída for 0, eu estou a uma distância 1. Aí o θ vai subindo de 0 a 30, de 0 a π sobre 6. À medida que o θ for para π sobre 6, o 3θ vai se aproximar de π sobre 2. E o cosseno de θ, cosseno de 3θ, vai se aproximar de quanto? Cosseno de π sobre 2, que é 0. Então, o θ vai de 0 a π sobre 6, portanto, os meus pontos estão nesta faixinha. Os meus pontos estão aqui. A conta que eu faço não é com o θ, é com o 3θ, mas a conta é a conta, está feita aqui. Está feita aqui. Quando o θ vai de 0 a π sobre 6, eu faço a conta e vejo que o r de θ, que é o cosseno de 3θ, vai para 0. Quer dizer, os meus pontos se aproximam a uma distância 0, enquanto o ângulo varia de 0 a 30. A minha distância até a origem, o r é a distância dos pontos até a origem, ela vai para 0. E a mesma coisa ocorre quando o θ vai para menos π sobre 6, o 3θ vai para menos π sobre 2 e o cosseno de θ vai para 0 também. E eu tenho uma curva que faz esse laço naquele ângulo de menos π sobre 6 a mais π sobre 6. K igual a 1. K igual a 1. θ fica. Você coloca aqui 1.
menos π sobre 6 mais 2π sobre 3. Menos 30 mais 120. Tá? K igual a 1. Menos 30 mais 120, isso. Que dá 90. Π sobre 2. K igual a 1. 30 mais 120. Aqui é 30, aqui é 120. 150. 5 π sobre 6. É um ângulo de tamanho 60, que vai entre 90 e 150. Vai entre 90 e 150. Também tem tamanho 60. E observem que este segmento, esse intervalo que eu acabei de obter, com o K igual a 1, é o segundo pedaço viável do θ. Estou obtendo esses números por conta de ter posto a condição de que o 3θ ficasse na região que era possível para dar R positivo. Então, esses são os viáveis, quer dizer que além desta região viável, eu tenho esta outra região viável. Significa que esta região, que eu pus uma interrogação, não deve ser viável. E não é. Por quê? Porque os cossenos vão dar negativo. Pega um ângulo aqui nesse meio de campo aqui. Pega um ângulo aqui 60 graus. Se você colocar cosseno de 3θ, dá cosseno de 3 vezes 60. Cosseno de 180. Quanto que é o cosseno de 180? Menos 1. Então dá R negativo, não é viável. Então esta região de tamanho 60 não é viável. E agora começa uma outra região de tamanho 60 viável. Adivinha qual vai ser a cara da rosácea aqui? Exatamente uma pétala igual a essa. Na distância π sobre 3, 2π sobre 3. Aqui no 2π sobre 3. Que é o 120 graus. Quando você multiplicar por 3, dá cosseno de 2π, que é 1. Então, nessa direção, a distância é 1. No π sobre 2, quando você multiplica por 3, dá cosseno de 3π sobre 2, que é 0. No 5π sobre 6, você multiplica por 3, dá 5π sobre 2, o cosseno é 0. Quer dizer que nessas direções é 0, aqui é 1, aqui é 0, aqui nessa outra direção é 0, e eu tenho uma pétala parecida com a anterior, só que tem um eixo de simetria aqui no 2π sobre 3. Este é um ângulo notável para a minha rosácea. Esses são os ângulos notáveis. O θ igual a 0, e esse aqui é o θ igual a 2π sobre 3. E agora continua, entra uma outra região não viável, e tem a terceira região viável. Agora vocês já entenderam tudo, agora eu posso ir rápido. K igual a 2, θ igual, aqui é menos π sobre 6, mais 4π sobre 3. 4π sobre 3 é 240, com menos 30, dá 210, 7π sobre 6, menor ou igual, aqui é 30, com K igual a 2, aqui dá 240, 240 mais 30 é 270, 3π sobre 2. Então eu tenho uma outra região viável aqui, que está entre o 210 e o 3π sobre 2, o 270. Tem também um eixo de simetria aqui, que está no 4π sobre 3. E a rosácea tem 3 pétalas. Nessas regiões viáveis, não tem ponto no resto. E eu queria a área total dessa rosácea. A princípio, a área total é a integral tripla na região dxy da função 1 dx dy. Área é isso.
área é a integral da função constante igual a 1 sobre o domínio. Já fizemos essa discussão. Numericamente igual ao volume do sólido de altura constante, que tem a base, aquela área, e altura constante igual a 1, etc. Agora, calcula aquela integral como você quiser.